bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa convidada de hoje é a professora Cristiane da Costa Neri, que solicito a colega Melanie, coordenadora adjunta, para realizar a leitura e a indicação do tema da nossa convidada. Muito obrigada, professor Igor. Bom, a professora Cristiane da Costa Neri é procuradora-chefe da Procuradoria Tributária de Porto Alegre, especialista em advocacia municipal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conselheira estadual da OAB do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB, coordenadora científica da Revista Brasileira de Direito Municipal pela editora Fórum, diretora para assuntos culturais da Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul, diretora acadêmica da Escola Superior de Direito Municipal, membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, membro da Comissão Especial do Pacto Federativo da OAB do Rio Grande do Sul, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, integrante do Conselho Superior do Instituto, membro efetivo da Fundação Escola Superior de Direito Tributário e membro do Conselho Curador da Fundação. É ex-diretora-geral da Escola Superior de Direito Municipal nas gestões de 2006 a 2008, 2008 a 2010. Também é ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipal no biênio 2008-2010 e ex-procuradora-geral adjunta de Porto Alegre entre os anos 2012 e 2015. É ex-procuradora-geral de Porto Alegre entre os anos 2015 e 2016 e é coordenadora dos livros Juizados Especiais da Fazenda Pública e Direito Municipal em Debate, 3 edições, ambos pela editora Fórum, e também coordenadora da obra da STM Memórias, editado e publicado pela Escola Superior de Direito Municipal. Professora, é um prazer conhecê-la. A professora Cristiane Neri vai realizar uma exposição sobre a carreira na advocacia pública, especificamente sobre o procurador municipal. Passo agora a palavra ao professor Igor. Muito bem-vinda, professora Cristiane. É um prazer recebê-la. Olá, Igor. O prazer é meu. Prazer conhecer a Melanie também. E quero te agradecer o convite. É uma honra estar podendo falar aqui para esse tão importante centro de estudos, não é, da nossa Universidade Federal, e principalmente falar sobre a carreira, que é a carreira que eu escolhi, não é, desde o início. Foi o único concurso público que eu fiz. E uma carreira aí tão importante no cenário brasileiro para os municípios, não é? Então é um prazer estar aqui e eu te agradeço esse convite. Merece. O prazer é todo nosso, uma honra e uma alegria. Muito obrigado também por ter aceito o convite. Professora Cristiane, eu inicialmente perguntaria, tendo aqui em mente o acadêmico, o estudante, a estudante de direito, mas também aquele que já é formado e gostaria de ingressar na carreira de procuradora, de procurador do município, municípios em geral, mas em particular do município de Porto Alegre, enfim, a advocacia pública. O que precisaria, digamos, focar? Precisaria de alguma experiência mínima na advocacia? Enfim, alguns detalhes que a senhora possa nos fornecer, por favor. Então, Igor, eu acho que o que vale, assim, a gente fazer um breve histórico ou um contexto, né, no que se insere essa carreira do procurador municipal, né, a advocacia pública municipal. Então, o advogado público municipal, ele é um advogado, não é como qualquer outro advogado, mas ele tem como cliente uma única pessoa, que no caso é uma pessoa jurídica, não é? Que é, no caso de Porto Alegre, o município de Porto Alegre. Então, o meu cliente, enquanto advogada, é o município de Porto Alegre. E o que é o município de Porto Alegre? É a sociedade em geral. Então, na verdade, a grande função do advogado público é estar a serviço da sociedade, a serviço do Estado, né? A Estado, quando nós falamos lato sensu. Então, quando eu presto um concurso para procurador,
a minha função vai ser trabalhar pela cidade. E eu acho que é isso, né, que é o grande diferencial da nossa função. Eu sempre digo, né, dentre a advocacia pública, nós temos a advocacia pública nas 3 esferas da federação, não é? Sim. Mas a que é mais concreta, a que a gente enxerga o resultado do teu trabalho é a do procurador municipal. Por quê? Porque quando tem uma ponte sendo construída, quando tem aquisição de determinados insumos para hospitais, por exemplo, agora que a gente está nesse momento de pandemia, né? Há quase um ano, né, que a gente está nesse momento de pandemia, quando tem aquisição de equipamentos de proteção individual, quando a gente tem aquisição de insumos, quando a gente tem que estabelecer determinadas regras de restrição, não é? É sempre um procurador municipal que vai fazer essa análise prévia, né? Que vai fazer o controle da legalidade, que vai orientar o gestor para garantir segurança jurídica na prática desses atos. Então, sim, aproveitando, desculpe lhe interromper, não pode, de certa maneira está associado àquele ditado de que a vida acontece no município. Exatamente. Não tem um ditado que seja tão mais real do que esse, né? Não deixa de ser um desdobramento do federalismo, né? Exato, exatamente. Sim. A gente tem a União, mas a União é uma abstração, né? Sim. Se a gente for pensar. O Estado também, não tanto, mas é. Agora, quando o munícipe ou quando o cidadão ele precisa de medicamento, ele precisa do conserto do buraco da rua, não é? Ele precisa de um atendimento emergencial, ele precisa de uma política pública, ele vai bater na porta do prefeito, né? Então, é na cidade que a gente vive, é na cidade que a gente precisa ver implementadas as políticas públicas essenciais que estão previstas na nossa Constituição. E quem dá concretude a tudo isso é o advogado público municipal. E a pergunta que tu me fizeste ali no início, né, Igor, se tem que ter alguma experiência, o nosso concurso público, o último concurso que nós tivemos, ele ainda está na validade, já na prorrogação da sua validade, ele exigiu 2 anos, no mínimo, de prática na advocacia, né? Então, era uma exigência, era um requisito para ingresso na carreira. Ele foi constituído de 4 fases. Então, era uma fase de provas objetivas, outra fase de prova discursiva, outra fase de prova oral e a fase de títulos. Então, foi um concurso bem longo, assim, na sua realização, mas muito que teve uma exigência bastante grande, não é? E isso, obviamente, traz quadros muito qualificados para dentro da Procuradoria, né? Nós tivemos um ingresso de colegas bastante qualificados que vêm em benefício da própria sociedade, né? Sim. E a periodicidade dos concursos é relativa. Depende de número de aposentadorias, de necessidade, não é regular, digamos, não é anual. Não é anual, né? Na verdade, eu sempre sou uma defensora de que nós tenhamos concursos com regularidade. Por quê? Para que nós tenhamos oxigenação dentro do serviço público, o que é muito importante, né? A gente precisa renovar as formas de pensar, a gente precisa ter pessoas que venham rotineiramente compondo os quadros e recompondo os quadros de aposentadoria, porque agora, então, que a gente tem esse momento aí de reforma da Previdência, né, que a gente vê falar há bastante tempo, nós tivemos muitos colegas se aposentando, colegas que já tinham tempo, resolveram não aguardar a eventual troca, né, nas regras de Previdência, e acabaram se aposentando. Então, para que a gente não tenha uma solução de continuidade na prestação de serviços, né, para que a gente tenha uma continuidade administrativa adequada na prestação de serviços jurídicos no município, o ideal é que a gente tenha concursos de forma permanente, né? Pelo menos a cada 4 anos, porque o curso tem validade de 2 mais 2 anos, não é? Sim. Ou até iniciando já na finalização da prorrogação, para que a gente tenha aí a possibilidade de sempre repor esses quadros, né? Inclusive, recentemente houve uma reestruturação, né, por força da Lei Complementar 701 de 2012, onde houve uma unificação na carreira dos assessores para assuntos jurídicos e também de procuradores do município, né? Nós tínhamos uma distorção no município de Porto Alegre de muitos anos, não é? A Procuradoria de Porto Alegre, ela é uma das procuradorias mais antigas do país. Nós estamos já com 96 anos, desde a primeira previsão
de procuradoria por lei municipal, né? Sim. Claro que depois, em meados de 70, nós tivemos uma lei que criou a procuradoria com status de secretaria, né? Mas a existência dela se reporta a 96 anos atrás. Então, é uma das procuradorias mais antigas do país e a segunda maior dentre as capitais. Não é só temos a Procuradoria de São Paulo, que é maior que Porto Alegre. Hoje, por óbvio, São Paulo não se compara a nada, né? Sim. A gente diz que o São Paulo tem o PIB maior, a capital tem o PIB maior que vários estados brasileiros, né? Sim, sim, sim. Então, é uma procuradoria muito grande. E nós tínhamos, Melanie, uma distorção de funções. Nós tínhamos o cargo de assessor jurídico concursado, era concurso público também, e procurador concursado. E esses assessores, com o passar dos anos, passaram a exercer as mesmas funções de procurador, não é? Então, em determinado momento, nós tínhamos duas carreiras, dois cargos, exercendo as mesmas funções dentro da administração e sem uma coesão, não é, de atuação, porque alguns eram submetidos à procuradoria, outros não. A lei orgânica, e Porto Alegre tem esse benefício, né, esse privilégio de ter uma lei orgânica da Advocacia Pública Municipal. Nós fizemos, então, a unificação, mas mais do que a unificação, nós fizemos uma padronização da atuação da advocacia pública. E eu digo que isso é um privilégio por quê? Porque é muito importante para a atuação do advogado público ter as suas bases de atuação, né? Primeiro, segurança de autonomia técnica e funcional, não é? Segurança em termos de disposições sobre o que ele pode, o que ele não pode atuar, não é? Nós temos vedação, algumas vedações na atuação, então isso é importante que seja observado pelo advogado público, não é? Então, essa lei complementar, a 701, ela trouxe exatamente o nosso estatuto de atuação dentro da administração pública e que traz uma padronização que é benéfica para a orientação jurídica e normativa dentro do município de Porto Alegre, né? Então, desde 2012, a gente conseguiu, né, depois com outras leis ordinárias, estabelecer essa organização e essa implementação. Porto Alegre, hoje, a Procuradoria de Porto Alegre, ela atende e orienta juridicamente toda a administração pública, seja direta ou indireta. Isso é muito importante, porque nós temos autarquias, não é, dentro do município, e respondem diretamente, né, pelos seus processos. Mas a Procuradoria é que faz a orientação jurídica e responde judicialmente e extrajudicialmente também, né? Então, com isso a gente consegue uma padronização de atuação, a orientação, ela consegue ser única, a gente consegue ter uma visão de todas as questões que envolvem as secretarias e as autarquias para poder dar a melhor orientação jurídica, né? Sim. E uma pergunta, o ingresso, aquele que ingressa é dedicação exclusiva, não pode advogar. Teve um período que podia, Pode, né? pode. Ah, pode? Ainda pode, só que Ainda é opção, é uma opção, opção que eu digo relativa, né, Igor? Porque o município pode convocar o procurador para dedicação exclusiva. E se ele está convocado para dedicação exclusiva, ele não pode advogar, né? Mas nós temos a possibilidade de fazer a opção pela advocacia privada também. E aí tem diferença na remuneração. Quem opta ganha menos do que quem está na dedicação exclusiva. E claro, né, os chefes, os que exercem as funções de comando, de direção, têm dedicação exclusiva, né, na atuação, e a grande maioria, pelo menos... Em Porto Alegre nós temos um percentual de 10% dos colegas só, mais ou menos, que advogam de forma privada. Ah, entendi. E a senhora recomenda ao interessado no concurso, eu imagino que, acredito que o enfoque preponderante seja direito público na exigência, é isso? O direito público, o direito administrativo, o direito constitucional, né, são essenciais. Nós temos aí, a gente há um tempo vem conseguindo com que algumas universidades incluam nas suas cadeiras o direito municipal. Porque o direito municipal, né, é um direito novo, se a gente for parar para pensar, né, é um dos últimos, porque os municípios eles foram alçados à condição de ente autônomo
na Constituição de 88. Né? Antes não existia a autonomia dos municípios. Então, a partir dessa autonomia dos municípios, também foram se criando as estruturas para garantir essa autonomia, né? De verdade, né? Respeitando o Pacto Federativo e os princípios federativos que a nossa Constituição trouxe. Então, para que eu tenha um ente autônomo, eu preciso também ter autonomia financeira, administrativa, não é? Todas as questões que regem o município têm que estar ali dentro da municipalidade. E uma das questões que nós temos debatido e trazido muito é o fortalecimento do direito municipal. A gente até há anos atrás nem se falava em direito municipal como uma cadeira, por exemplo, em universidades. Hoje nós já temos universidades que incluem o direito municipal como uma cadeira dentro do currículo, né? O que é importantíssimo, porque dentro do direito municipal eu tenho o direito urbanístico, eu tenho o direito ambiental, eu tenho a questão financeira, orçamentária dos municípios, não é? A repartição de competências. Isso tem questões que são muito locais, né? E que o direito constitucional e o administrativo, eles não abrangem com a profundidade que a gente poderia ter com o direito municipal. E alguns concursos estão, inclusive, exigindo o direito municipal. O último concurso para promotor de justiça do Rio Grande do Sul, uma dos itens de matéria era direito municipal. Então, além do direito administrativo, constitucional e tributário, né, para deixar numa forma mais ampla, né, o que a gente aborda, o direito municipal hoje é um direito reconhecido. A Melanie leu ali no meu currículo, nós temos uma revista brasileira de direito municipal, nós temos outras revistas das nossas escolas, não é? E que justamente trazem aí o direito municipal como uma cadeira se consolidando, né, dentro das instituições. E direito financeiro, acredito que também deva ser objeto de questionamento no concurso, né? Sim, até porque o orçamento, né, é uma das peças essenciais aí dos entes públicos, né? Então a gente tem que ter colegas que dominem o direito financeiro, não é? E que possam aí, porque aí foge um pouquinho do tributário, né? A gente, é verdade. Eu digo, eu tenho colegas, eu falo que o direito financeiro, por exemplo, para mim, ele não é uma realidade da minha familiaridade, como é o direito tributário. Porque é diferente, né, professor Igor? A gente sabe que é bem diferente o enfoque, é diferente o olhar, né? Mas verdade. É importantíssimo também, importantíssimo. E dentro dessa visão ainda preliminar de orientação àqueles que estão interessados no ingresso na carreira, a senhora participa da direção da escola, inclusive foi diretora, né, da Escola Superior. A Escola Superior de Direito Municipal, ela oferece cursos preparatórios para a carreira? Sim, nós sempre oferecemos cursos. A nossa Escola Superior de Direito Municipal, ela é a primeira existente no país e hoje uma das únicas com esta conotação, com esse caráter de fundação, escola de direito municipal no país. Então, Porto Alegre é referência para muitas dessas questões que eu estou te colocando aqui, né? E a nossa Escola de Direito Municipal, ela se propõe, ela é um braço acadêmico, né, dentro da nossa Associação de Porto Alegre, ela pertence à nossa Associação de Procuradores de Porto Alegre e é mantenedora da nossa Escola de Direito Municipal. E ela pretende justamente tratar da qualificação da advocacia pública municipal nos mais diversos municípios brasileiros, traz também a questão dos cursos para concursos na carreira. Nós sempre fazemos cursos a cada concurso, né, que abre, e principalmente porque a expertise em relação ao direito urbano-ambiental, ao direito municipal, ela é muito do procurador municipal, né? Sim. Porque é quem lida diariamente com essas questões e que as outras esferas da advocacia pouco lidam, né? Porque são questões muito específicas. Então, a questão do plano diretor de cada cidade, não é? A questão da regularização fundiária, que é algo que nós, em Porto Alegre, temos uma experiência de muitos anos. Nós trouxemos um Inovare para Porto Alegre, pela prática da regularização fundiária, inclusive. Ah, sim. Que é uma das nossas especializações dentro da Procuradoria. Né? Nós ganhamos o Inovare a partir dessa especialização, que é uma política da Procuradoria de Porto Alegre, estabelecida como política de Estado.
né? Então, Sim. Ao longo dos anos, nós temos implementado essa prática e ganhamos o Inovar em função dessa demonstração, não é, de dados estatísticos, né, tanto quantitativos quanto qualitativos, dessa política de regularização fundiária. Então, são temas que são muito próprios de quem lida com a cidade no dia a dia, né? E Sim. que realmente quem consegue, quem detém o conhecimento para conseguir passar para os estudantes que estão pensando na carreira de procurador municipal é o advogado público municipal que está no dia a dia dessas atuações, né? Sim, sim. E a questão do aproveitamento dos aprovados no concurso, como a senhora mencionou, não é só uma questão da administração pública direta, mas tem a indireta, questão das autarquias. Como é que se dá, digamos assim, o aproveitamento? Imagino que, claro, em primeiro lugar, necessidade do serviço público, mas a distribuição é em função da classificação, aí é distribuído, digamos, os primeiros aprovados para a administração direta, ou dentro da administração direta, aqueles que vão atuar perante o Tribunal de Contas, na área tributária, como a senhora atua, e, enfim, como é que se dá essa distribuição, digamos assim, essa capilarização? A distribuição dos procuradores por procuradorias, não é? Ela é feita de forma prioritária, tentando aproveitar o conhecimento daquele colega que está entrando e que tem algum conhecimento de determinada área, não é? Sim. A gente tenta aproveitar. Claro que os colegas que entram e que estão em estágio probatório, eles têm uma série de requisitos a serem cumpridos no período do estágio probatório. Então, geralmente, eles entram na ponta, ou seja, em áreas que são consultoria, né, que são as secretarias que têm procuradorias setoriais. Então, saúde, educação, transparência, fazenda, todas essas secretarias têm procuradores que são lotados, que são designados para atender, lotados na procuradoria, mas designados para esse atendimento. Normalmente, quem entra vai primeiro para essas consultorias, para essas procuradorias setoriais, e depois começa a circular nas equipes judiciais para também ter a experiência geral da procuradoria antes de ser lotado de forma definitiva, né? Porque o colega que entra, que ingressa, ele tem que cumprir um mínimo de pareceres, de notas técnicas, de audiências, de peças judiciais. A gente tem todo um regramento que é previsto e controlado pela nossa corregedoria. Nós temos uma corregedoria da Procuradoria de Porto Alegre. Essa corregedoria ela é responsável pela avaliação dos estágios probatórios, juntamente com os chefes de cada equipe, e tem requisitos mínimos que esses colegas têm a cumprir durante o estágio probatório, que vai ser observado para a lotação definitiva dele. Né? Mas claro que a gente tem, por exemplo, colegas que entraram agora, que são doutores, que são especialistas em determinadas matérias, e que não seria nem um pouco inteligente por parte da Procuradoria não aproveitar esses colegas naquelas áreas que eles têm especialização também, né? Compreendo, sim. E em Brasília, há certamente uma representação da Procuradoria para atender assuntos de interesse do município sem ter aquela preocupação de ter que se deslocar a cada demanda. Existe uma representação, digamos assim. Eu fico muito feliz porque foi quando eu fui procuradora-geral que nós conseguimos implementar a nossa assessoria e nossa sede em Brasília. Nós temos uma sede lá, hoje tem um colega que faz essa atuação na assessoria do Distrito Federal, e esse colega ele é responsável por todas as ações que tramitam nos tribunais superiores, não é? Sim. Todos os contatos são feitos através desse colega. E, na verdade, essa assessoria, esse colega que trabalha nos tribunais superiores, acaba ampliando a sua atuação, porque quando o prefeito vai a Brasília, quando algum secretário acaba indo a Brasília, esse colega também dá o suporte para o prefeito, para os secretários. Muitas agendas são feitas com a participação desse colega. Claro que agora as agendas estão, na maioria, virtuais, né, pelo momento que a gente vive, mas as agendas presenciais esse colega também acompanha, sustentações orais,
nos tribunais superiores. E isso sim. é importantíssimo, né? Porque há uma necessidade de que a gente trabalhe diretamente nos processos nos tribunais superiores, né? Seja nos processos judiciais, seja nos processos que tramitam relacionados a financiamentos, por exemplo, internacionais, não é? Questões administrativas que têm que ser verificadas com o governo federal, repasses, não é? Todas essas questões também são importantes e o colega de Brasília pode auxiliar, né? Entendi. Também. Não, sem dúvida, isso aí demonstra a importância e a inserção do município de Porto Alegre no contexto nacional, né? Exatamente. Seguramente, inclusive até eu acredito que perante o Congresso Nacional, perante deputados, senadores, para obter, digamos assim, até eventualmente a repartição de receita, eu diria que isso já está constitucionalmente estabelecido, mas os repasses propriamente ditos, né? Sim, toda atuação que o prefeito entenda ser importante ou que demande alguma atuação, seja para orientação, seja para desvencilhar alguma questão burocrática que seja necessária, não é, para recursos para o município, o procurador pode atuar, pode auxiliar, não é? Claro que a questão política ela fica muito adstrita à representação política também, mas essa representação técnica e atuação técnica o procurador faz. E é importante, né? Porque hoje a gente vê aí uma grande dificuldade, não é? De manter os orçamentos, de manter a receita, não é? A necessidade, inclusive, de redução de despesas, né? De contenção para a sanidade financeira dos municípios, né? Então, o papel do procurador é essencial, porque no momento que o procurador consegue atuar para que um processo que está ali emperrado por falta de documento ou por falta de uma orientação, ele agiliza essa vinda de recurso, por exemplo, ele agiliza também a aplicação de uma política pública que é necessária. Né? Então, a atuação do procurador, acho que para dar um panorama, assim, para que todos tenham a noção, nós temos na Procuradoria de Porto Alegre 3 grandes áreas, vamos dizer assim. Uma é a área fiscal, que é a área que atua com toda a defesa tributária do município, e é também não tributária, porque nós temos todas as questões de dívidas não tributárias, não é, que são objeto também de cobrança ou de orientação, não é, na aplicação de multas e etc. E também a parte de execução fiscal, né? Então tá toda essa parte tributária e fiscal na área fiscal da Procuradoria de Porto Alegre. Nós temos uma outra área que lida com pessoal, demandas de pessoal, contratos e serviços públicos, contratos, licitações e serviços públicos. E uma outra área também que lida com a questão do patrimônio, meio ambiente, regularização fundiária e indenizações. Além disso, né, a gente investiu muito e tem investido na conciliação e mediação. Então, nós temos uma central de conciliação em Porto Alegre, que foi criada em 2016, que foi pioneira dentre as capitais, inclusive, que é justamente possui 3 câmaras, uma câmara de precatórios, né, uma câmara de indenizações administrativas e uma câmara de conciliação e mediação. Tudo isso para quê? Para a gente tentar meios alternativos de resolução de conflitos, né? E não sempre incentivar a judicialização. Ao contrário, abrir canais da procuradoria para que cidadão, advogado, enfim, que tem alguma demanda que pode ser resolvida administrativamente, que ele tenha um canal para essa resolução, para que a gente evite judicialização, porque a judicialização é um custo para o judiciário e um custo para o município. É verdade. Então, acho que investir na conciliação, na mediação, na indenização administrativa por falha na prestação de serviço público é algo que a Procuradoria de Porto Alegre sempre se dispôs a fazer. Né? E nós temos procuradores, são colegas, advogados públicos, procuradores que atuam nessa central de conciliação. E aproveitando, inclusive, a questão da central de conciliação,
nesse contexto entraria também as questões de execução fiscal, questão tributária, por exemplo, de IPTU. A questão tributária, né? A gente fica se debatendo nessa discussão interna também. Por quê? Porque os limites para nós, na área tributária, para fins de acordo e conciliação, são muito maiores, são muito mais restritos, né? Sim. Eu tenho ali o Tribunal de Contas fiscalizando toda a receita que tem para ingressar no município de Porto Alegre. Então, para que eu possa dispor dessa receita de alguma forma, eu tenho que ter bases muito bem definidas, regras muito claras, para que eu possa fazer transação tributária, né? Mas é algo que está na ordem do dia. Nós não temos regramento para transação tributária em Porto Alegre, mas está na ordem do dia a gente fazer, sim, algum regramento que permita essa transação tributária. Agora, nós já tivemos casos pontuais de processos de execução fiscal ou ações ordinárias, declaratórias tributárias, que foram submetidas a acordos, não é? Que foram analisadas pontualmente, caso a caso, e que foram objeto de acordo, né? Dentro dos parâmetros legais existentes, é possível. E acho que esse é o grande desafio também da advocacia pública, né? Porque a gente tem muitos ainda têm aquela visão da advocacia pública que recorre até o último grau para que o processo vá até Brasília e não seja julgado, não é? Isso é ultrapassado, não existe mais isso, né? Dentro aqui da advocacia pública de Porto Alegre, e o que eu tenho visto no país em geral, na advocacia pública, é justamente uma advocacia se reformulando para obter melhores resultados com menos custo. E um menos custo significa também eu não precisar de um procurador da hora, de um procurador que não é uma hora barata, uma mão de obra qualificadíssima como essa, para ficar fazendo recurso procrastinatório, né? Não existe mais espaço para isso. Recorrer por recorrer, né? Não tem mais espaço para isso. Então, é esse olhar, esse novo olhar da advocacia pública, ele permite também a resolução efetiva das questões, né? Eu não vou recorrer num processo se eu estou enxergando que aquele processo pode ter uma finalização antecipada com êxito, seja para o contribuinte, seja para o município, mas que tenha êxito, né? Que tenha efetividade na resolução do processo. Então, nós em Porto Alegre temos nós temos acho que 19 ou 20 súmulas administrativas aprovadas no sentido de não recorrer em determinados casos, seja porque são casos já com demandas definidas pelo Supremo Tribunal ou pelos tribunais superiores, e que, bom, por que eu vou ficar insistindo em recorrer naquele caso se já tem uma definição no Tribunal Superior? Então, eu não recorro mais e vou dar o comando para que a administração pública adeque a situação à decisão judicial, né? Então, nós temos feito esse trabalho também, esse olhar de tentar ser resolutivo no processo. Não existe mais espaço para a advocacia pública que não pensa o processo, que não olha para o processo e que recorra sem ter realmente motivos para recorrer. Agora, se eu tenho realmente uma chance de êxito, né, e eu acredito naquela tese, e aquela tese realmente tem que ser decidida em última instância, eu tenho obrigação realmente de chegar lá. Por quê? Porque eu não estou ali dispondo de uma questão particular, né? No momento que eu estou atuando, eu estou representando toda a sociedade porto-alegrense. Então, eu tenho um dever funcional de que a sociedade porto-alegrense tenha segurança na sua representação e que eu não deixe recursos que, por exemplo, não estão sendo pagos por um contribuinte que deve recursos, que sejam realmente deixados de lado. Por quê? Porque todo recurso é importante para a aplicação nas políticas que a cidade precisa, né, em políticas públicas. Então, todo esse olhar, né, essa função do advogado público de saber que ele tem uma responsabilidade com a sociedade, com a cidade, com o Estado, com a União, né, nas 3 esferas, é importantíssima. E é um olhar que eu enxergo hoje no advogado público, né, é uma função que vai além do processo, né, porque eu estou representando ali 1,5 milhão de pessoas.
né? Eu não estou representando uma só, eu estou representando 1,5 milhão de pessoas. Então, a responsabilidade, ela é grande. E acho que aí, né, eu sou uma apaixonada pela minha profissão, né? Então, se eu começar a falar demais, vocês me interrompem. Não, que isso, estamos aqui para ouvi-la. E eu acho que aí está o grande diferencial, né, da função do advogado público. Né? Quando ele atua, ele está representando essa população. Né? Então, a responsabilidade gigante, mas também a gratificação, o êxito na demanda vem de uma forma muito gratificante. Né? Porque a gente consegue fazer com que a cidade evolua, a gente consegue... Por exemplo, nós tivemos um caso de, eu não sei se vocês recordam, de um arroio Sarandi, que estourou, inundou várias casas, né? Foi um prejuízo gigante, realmente. Nós tivemos quase 1.000 ações judiciais propostas, e aí aquelas ações em massa, né? Sim. Para indenização. E nós chegamos no determinado momento, não, só um pouquinho, vamos avaliar esse caso. Realmente houve uma falha no serviço? Se houve uma falha no serviço, vamos sentar com essas pessoas e vamos chegar num acordo, né? Porque nós não temos... Primeiro, as pessoas são pessoas geralmente de baixo poder aquisitivo. Já lutam para ter as suas casas, lutam para ter a sua moradia com dignidade. Nós temos uma falha na prestação de serviço. Então, vamos chegar numa composição. Nós fizemos um acordo com quase 900 famílias. Né? Bastante significativo. Bastante significativo. Certamente, se nós deixássemos as ações judiciais seguirem, nós teríamos um prejuízo lá adiante com custas, com honorários, muito mais valor a ser despendido. Né? Quando a gente conseguiu antecipar, né, essa solução, tanto para as famílias quanto para o município de Porto Alegre. É, né? Uma solução para a cidade, né? Claro. E antecipa aquele crédito que a família iria receber. Né? Exatamente. E nessa linha de racionalização dos recursos humanos e econômicos financeiros também do município, nem toda dívida tributária, por exemplo, de IPTU, ela será executada. Aí é ponderado, por exemplo, com relação ao valor, enfim, ou Sim. se executa tudo? Nós temos por lei estabelecido esse limite, né? Então eu não tenho a obrigatoriedade de executar, e essa análise é feita pela Secretaria da Fazenda em termos de valores, né? Sim. A lei me deixa margem para não executar valores abaixo de 2.000 FMs, que é a Unidade Financeira Municipal. Certo. Hoje isso está em torno de 8.000, 9.000 reais. Abaixo disso, então, eu não tenho obrigatoriedade de executar. E Sim. Por que isso? Porque existem estudos, principalmente do IPEA, que demonstram que uma execução fiscal tramitando ao longo dos anos, ela custa mais que isso. Sim. Então, se eu vou executar um valor ali de 2.000 reais, né, como nós temos ainda execuções antigas de 2.000 reais, que tramitam, às vezes, por 5, 6, 7 anos, porque nós não localizamos o devedor, porque a pessoa se mudou, porque faleceu, aí são os herdeiros. Sim. Eu vou ter um custo de tramitação desse processo que é maior que a própria dívida executada. Então, não é inteligente, muito menos vem em retorno para o município esse valor, porque eu já gastei na tramitação desse processo, né? E aí existem outras formas de cobrança de créditos menores, de valores menores, né? Eu tenho possibilidade de protesto, eu tenho a possibilidade de... E antes de tudo isso, né, nós temos em Porto Alegre um dos melhores índices de recuperação do estoque da dívida ativa dentre as capitais. Porque, primeiro, Porto Alegre tem uma cultura de adimplência espontânea bastante grande. Nós temos em torno de 70%, 80% dos contribuintes que pagam seus impostos em dia espontaneamente. Né? E mais, não sendo pagos espontaneamente, nós temos um trabalho um trabalho de excelência prestado pela nossa Secretaria da Fazenda na cobrança administrativa. Então, a Fazenda, ela faz a cobrança via SMS, ela disponibiliza canais por WhatsApp para o contribuinte, ela
tem parcelamentos, nós temos disposições legais que possibilitam o parcelamento de dívidas, não é? Sem penhora de bem, inclusive. Então, tem vários canais que são possibilitados de forma administrativa para que esse contribuinte coloque em dia seus impostos. E essas dívidas que não são altas, muitas vezes são cobradas dessa forma, né? Porque não vale a pena o processo judicial. Então, eu sempre digo, né? Eu que sou procuradora ali da área fiscal, o trabalho do procurador da área fiscal, ele é hercúleo, né? Porque é cobrar uma dívida que já não foi paga por todas as outras formas de cobrança. Né? Sim. Teve todo um trabalho prévio de cobrança administrativa. Então, o que chega para executar, o que é judicial, é realmente aquilo que não foi pago de nenhuma forma, né? Então, a gente tem um trabalho hercúleo de ir atrás e, né, perseguir aquele crédito, né? E nesse contexto, a senhora citou agora o protesto. A certidão de dívida ativa tem sido levada a protesto pelo município de Porto Alegre. Mas não faz muito tempo que isso começou, Oron? Nós temos previsão legal, a lei federal ela é de 2012, né, do protesto. Nós temos o permissivo legal desde 2011. Nós começamos efetivamente a fazer protesto em 2013, por ali, mas muito focado no ISS de início, né, as dívidas de ISS. Por quê? Porque as empresas, elas têm a gente sempre, uma das questões básicas, assim, né? As empresas podem se desfazer, se dissolver, se mudarem. Então, é muito mais difícil tu cobrar aquele crédito se tu não cobra de uma maneira mais rápida e ágil em relação ao ISS, né? Isso é fato. Então, nós começamos com o protesto de ISS e depois de um tempo, acho que de uns 3, 4 anos para cá, a gente tem intensivado de uma forma bastante intensiva essa questão do protesto, principalmente nessas outras dívidas menores, e também podemos fazer protesto de dívidas já executadas, né? Tem autorização legal. Então, de uns anos para cá é que a gente realmente tem apostado mais, intensificado a cobrança através do protesto. Sim, e essa intensificação através de protesto tem encontrado, digamos assim, alguma resistência efetiva traduzida através de uma tutela antecipada, enfim, de sustação pelo Poder Judiciário? Nós temos tido algumas ações. Pelo número de protestos que são feitos, o número de ações também não é significativo. Não é significativo. Não. Tá. Em alguns casos, nós temos realmente tido liminares deferidas para assustar protesto. E são casos bem específicos, assim. Casos de homônimos, por exemplo. Então, a pessoa, nome idêntico, né, está sendo protestada. Ou em casos de falecimento, já tem inventário aberto, mas não foi designado o responsável. Em casos em que a venda do imóvel foi concretizada, mas o município não foi comunicado, né, porque tem que ser comunicada essa venda para que o município possa atualizar o cadastro. Certo. Né? Então, em determinados casos, assim, pontuais, tem ocorrido sucessão de protestos, ou até para conseguir uma certidão negativa de tributo para participar de uma licitação, né, para participar de uma situação. Pode ter, por exemplo, a empresa tem um protesto, ela entra com a ação, deposita a dívida, né, garante a dívida para conseguir a certidão para fins de participar de um procedimento licitatório, não é? Isso acontece. Mas hoje, em Porto Alegre, o nosso cadastro ele está muito melhor do que há anos atrás. É muito difícil para os municípios manterem um cadastro atualizado, né? Porque são muitas as transações, muitas as mudanças, não é? Claro que a informatização hoje e a relação com os tabelionatos é outra também, né? Há a possibilidade desse encontro de informações, né? Essa troca de informações. Então, o cadastro hoje ele já é muito melhor, né? E os erros são muito menores do que há muitos anos atrás. Né? Antigamente era muito difícil a gente ter segurança no cadastro, né? Hoje não, hoje já é. Não, então dá para perceber então que o judiciário tem acolhido bem, digamos assim, essa pretensão e o protesto em si, né? Pelo seu relato. E nesse sentido também de resistência à pretensão do município,
Casos de IPTU, por exemplo, bem de família, lá na Lei 8.009, quando tivemos, digamos assim, as exceções à impenhorabilidade, dentre as quais crédito de natureza tributária, especificamente aqui é uma questão de IPTU, por exemplo. Né? A jurisprudência tem sido mais favoravelmente, digamos assim, ao município ou aos contribuintes, respeitando, digamos assim, as exceções ou a exceção estabelecida a partir lá da Lei 8.009. Como é que a senhora vê isso? O bem, o imóvel, né, é a garantia por excelência para fins de IPTU. Né? Então, a gente tem tido decisões diversas, não é? Mas decisões de primeiro grau têm sido no sentido de leiloar realmente o bem quando não há esse pagamento. Claro, né, geralmente vem embargos em função do único bem de família, não é? Muitas vezes a gente tem essas discussões também em relação a penhoras Bacenjude online, né? Porque é o provento da pessoa, é o único provento, são liberados os valores, né? Porque a intenção, eu sempre digo, né? A intenção, qual é a nossa intenção? Nossa intenção não é leiloar um imóvel, né? A nossa intenção não é adjudicar um imóvel, a nossa intenção é ter aquele retorno financeiro, recuperar aquele crédito que era para ter sido pago, né? Porque tu tem ali um faturador, que é a propriedade, que tem ali o IPTU, então, a ser cobrado. Então, na verdade, assim, a gente tem a execução fiscal, a gente vai, obviamente, perseguir aquela recuperação daquele crédito, mas não há intenção alguma, né, de tentar fazer leilões ou adjudicação de bens, que não fazemos, assim, salvo, não tem essa possibilidade, né, salvo alguma situação excepcional que aí tem que ser submetida a projeto de lei, mas a intenção é cobrar aquela dívida, né, e claro que casos pontuais são levantados pela parte, são trazidos ao judiciário, né, até então a gente tem tido aí um bom êxito do nosso ponto de vista em relação às penhoras de imóveis para fins de IPTU, né? Agora, tem valores tão baixos, às vezes, em execução ainda, que muitas vezes é preferível fazer uma penhora online, não é? De valores para fins de assegurar a dívida, do que penhorar um bem, né? Que pode levar anos para a gente conseguir algo muito mais satisfazer. Mas o imóvel é o segurador, não é nato, vamos dizer assim, natural, da dívida de IPTU, né? Porque é o imóvel que gera a dívida de IPTU, não é? Perfeito. E uma outra pergunta, como se dá, se é que se dá a atuação do procurador, da procuradora do município perante o Tribunal Administrativo, perante o TART? Há representante? Sim, nós temos representantes tanto na Câmara de ISS-QN quanto na Câmara de IPTU. Então, nós temos titular e suplente da Procuradoria nas duas câmaras, né? E eu entendo que a gente sempre teve uma relação, nós já tivemos, inclusive, procurador que presidiu o Tribunal Administrativo de Recursos Tributários. Nós temos uma relação bastante próxima e é importante termos essa participação e esse conhecimento das decisões do tribunal, porque isso reflete nas decisões judiciais, ou pelo menos na atuação judicial do procurador, né? E daqui a pouco nós temos ali revisados autos de infração e lançamento que vão refletir nas ações judiciais que estão tramitando, né, que estão sendo propostas. Então, algumas orientações ou definições do tribunal também servem para que a gente leve isso para determinados processos judiciais que são similares, que são idênticos e que já tem uma definição no tribunal, né? Então, nós temos essa representação, né, no tribunal, a participação de procuradores que são escolhidos pelo procurador, indicados pelo procurador-geral, né, a partir da manifestação de interesse a cada gestão, a cada mandato renovado ali no tribunal. Né? Certo. E isso sempre mantendo, digamos assim, uma certa independência, tendo em vista que a Procuradoria tem status de secretaria. Então, uma coisa é a Secretaria da Fazenda do município, outra coisa é a Procuradoria do município, é isso? Totalmente independente. O próprio TART,
é totalmente independente do secretário da Fazenda, vamos dizer Sim. assim. Não tem nenhuma ingerência, né? Sim. E a representação do TART ela é ampla justamente por isso também, né? Ela tem representantes de vários segmentos da sociedade e sem qualquer ingerência tanto do secretário da Fazenda quanto do procurador-geral do município, né? Os colegas que participam, eles participam ali na condição de procurador ou de auditor, ou representante. Nós temos a figura do defensor da Fazenda, né, que é designado para isso. Ele sim vai fazer a defesa da Fazenda. Né? E o defensor da Fazenda, ele é egresso da Procuradoria ou da fiscalização? Hoje da fiscalização, hoje é da Fazenda. Fiscalização. Certo. Da Fazenda. Muito bem. Professora Cristiane, quero dizer que está sendo uma honra e um prazer enorme de ouvir e essas luzes que a senhora está nos trazendo, e eu lhe passaria a palavra para alguma complementação e, eventualmente, se desejar, para complementar, e as considerações finais. Eu digo, né, quando a gente vai falando da nossa profissão, a gente vai vendo o tamanho de tudo que tem para falar, né? Sim. E a gente brinca, e quando a gente fala, e as palestras que a gente faz, principalmente agora que a gente tem falado de reforma tributária, não é? E as reformas tributárias nos preocupam muito, né? Nas formas, pelo menos, que elas estão sendo apresentadas no Congresso Nacional. A Sim. gente sempre diz, né? Os municípios têm aumentada a sua competência Sim. muito mais do que estados e União, né? Nós temos uma gama de competências constitucionais que são agigantadas cada vez mais. Os municípios são referência para todos os grandes direitos, todos os grandes temas, vamos dizer assim, né? A educação, é saúde, é trânsito, segurança já é algo que antes nem se pensava pelo município tratar de segurança, hoje é algo que está na ótica dos municípios também tratar de segurança. Sim. Não é? Então, a nossa gama de atuação é muito grande, né? Com todas as questões constitucionais e principalmente para garantir efetividade aos direitos fundamentais, né? Que estão previstos na Constituição. Inclusive, moradia é algo que a gente tem aí como uma política pública da Procuradoria. Então, eu poderia finalizar dizendo que tudo que eu falei aqui foi tentando dar uma pincelada geral na nossa atuação e que certamente compreende assim uma visão muito geral e que pretende trazer para os alunos e trazer para vocês uma visão de o quanto é concreto, quanto é importante o papel do advogado público dentro das administrações, não é? A qualificação da gestão pública, a qualificação da prestação de serviços, ela passa necessariamente por um corpo técnico que seja especializado, que seja profissional e que garanta a continuidade administrativa e a memória jurídica do município. E esse é o grande papel do procurador municipal, é garantir essa continuidade administrativa para que a sociedade não sofra por interrupções, porque é legítima as eleições, o gestor público ele está ali, né, eleito para 4 anos, legitimamente eleito, mas o papel de quem está dentro das administrações, o servidor público permanente, é garantir a continuidade administrativa, né? Então, a visão assim que eu gostaria de deixar muito clara é que o advogado público tem esse importante papel, né, de garantir a memória jurídica, a continuidade administrativa e institucional dentro da gestão pública, com todo esse manancial aí de atuações, não é, para a implementação de políticas públicas, garantindo segurança jurídica para o gestor que está ali legitimamente eleito para implementar as políticas pensadas. Sim, sim. E a propósito de reforma tributária, a colega Melanie fez a leitura do seu currículo, evidentemente que foi um resumo muito grande do seu currículo vitae, e ali não constou nesse resumo que a senhora é integrante da equipe do projeto de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito, projeto de pesquisa esse cadastrado devidamente na Comissão de Pesquisa sobre reforma tributária.
É verdade, eu tenho que atualizar o currículo. Sem dúvida. E eu até aproveitaria, então, para dar o nosso fechamento, algumas palavras breves, assim, de improviso, sem problema, que a senhora possa nos apresentar sobre as ideias que são um pouco intangíveis, de uma certa maneira, sobre o que está presente aí na pauta do dia sobre reforma tributária. Passado agora essas questões que foram as eleições municipais, não é, que seguraram um pouquinho as reformas tributárias, elas Sim. vão voltar, né, agora. E o que nos preocupa muito, né, e que eu tenho tentado falar muito Brasil afora, onde eu tenho os espaços, é a questão da previsão de criação de um imposto único, não é? Que vai aglutinar vários impostos, tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, que são Sim. as duas principais PECs que hoje tramitam, não é? Porque ambas prevêem aglutinação de impostos. E Sim. dentre esses impostos que serão aglutinados, o ISS-QN é um dos impostos que passaria a compor o IVA, ou o IBS, né, agora. Sim. Então, por que isso é preocupante? Em Porto Alegre, por exemplo, o ISS-QN ele corresponde a 47% da receita própria do município de Porto Alegre. Então, Sim. isso é muito impactante para o município no momento que eu não vou ter diretamente esse imposto. Eu vou depender de um repasse da União, porque vai Sim. ser criada uma figura, talvez uma autarquia nacional, que vai gerenciar esse imposto único e vai fazer os repasses, não é? E a gente conhece como é que são os repasses constitucionais e como é que são os repasses da União. No momento que eu perco a autonomia legislativa sobre o meu imposto, eu estou ferindo uma cláusula pétrea da autonomia municipal, não é? Porque se eu tenho autonomia municipal, eu tenho que ter autonomia para gerenciar e legislar a respeito dos meus impostos, né? E eu vou perder isso. O ISS-QN vai passar a ser repassado. E no momento que eu tenho isso como grande parte da minha receita e eu preciso desses recursos, por exemplo, agora na pandemia, nós precisamos de todos os recursos possíveis para aplicação imediata em aquisição de EPIs, para abertura de leitos, para medidas restritivas, não é? Para os profissionais de saúde trabalharem. Se eu não tenho esse recurso à minha disposição de uma forma rápida e ágil, eu vou ter um impacto muito significativo nas políticas públicas essenciais. E isso para os municípios é muito significativo, né? E uma das questões que eu acho que é o erro crasso dessas propostas, quem sou eu para dizer isso, mas a minha leitura é que, na minha concepção, pelo princípio federativo que nós temos hoje na nossa Constituição, nós tínhamos que fazer justamente o oposto, não centralizar recursos na União, mas descentralizar recursos, porque é na ponta que eu tenho que aplicar esses recursos. Então, na minha visão, eu tenho que aproximar os recursos daquele que é destinatário dos recursos, que é o cidadão, que é o destinatário das políticas públicas. E essas propostas, elas prevêem justamente o oposto. Nós vamos centralizar recursos na União, que vai repassar a quem tem que aplicar os recursos, né? Então, essa lógica, para mim, ela fere o nosso princípio federativo, não é? Eu acho que aí temos um problema de inconstitucionalidade mesmo. Sim. E mais, eu acho que ela não está sendo pensada com base em dados quantitativos, estatísticos. Eu não vejo em nenhum debate que é feito a demonstração de que vai haver ausência de prejuízo aos municípios e aos estados que vão perder o ICMS. Mas nós temos uma previsão de impacto ao longo de 15 anos, por exemplo, se nós pegarmos junto ISS e ICMS no repasse dos municípios de mais de 300 bilhões. Quer dizer, isso é muito significativo no momento que eu tenho a dificuldade, hoje já, financeira, em grande parte dos municípios brasileiros, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar. O sistema tributário realmente é um sistema hoje que demanda mudança, do jeito que está. Eu acho que as empresas demandam, eu acho que tem justiça nessa alteração do sistema tributário como ele está hoje, porque ele é engessado, não é? Mas a gente precisa alterar com justiça fiscal e com atenção a quem vai aplicar
recursos, não é? A quem precisa de recursos, de receita para garantir as políticas públicas. E eu acho que nesse ponto eu não vejo nenhum dado que me dê a segurança de que os municípios não vão ser os principais prejudicados, porque o ISS-QN é um dos impostos que melhor é trabalhado no país. Foi um imposto que melhor as administrações públicas municipais trabalharam. Então, eu penso que uma legislação nacional ela poderia padronizar o ISS, nós não teríamos 5.570 legislações sobre o ISS, garantiriam essa uniformidade e não retirariam da administração dos municípios esse imposto que é tão importante, né? Tão significativo. Sim, sem dúvida. E a senhora sabe que agora, lhe escutando, uma das coisas que chama a atenção é essa ausência de dados, né? E estudo sobre impacto econômico financeiro consolidado, essa ausência, essa, de uma certa maneira, omissão, foi um dos motivos pela criação do projeto de pesquisa aprovado pela Comissão de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que eu fiquei muito honrada de poder participar. Exatamente, inclusive o projeto esse visando atender essa pluralidade de integrantes da equipe, né? Advogados fiscais, enfim, procuradores, advogados públicos, essa pluralidade no sentido de exatamente buscar informações que justifiquem racionalmente a tomada dessa ou daquela decisão. E que parece que realmente, e a senhora aqui trouxe essa informação adicional também, de que não existe um estudo consolidado, muito menos definitivo, para se falar em reforma, e quando, na verdade, está se festejando uma reforma, agora um pouco parado o assunto, né? Mas festejado por alguns, sem haver uma, digamos assim, racionalidade do sistema evidenciada por dados concretos, né? Exatamente. Existe eu sinto essa ausência de dados concretos, qualitativos, quantitativos, estatísticos, né? Sim, e a gente não fala em nenhum momento, né, professor Igor, a gente não fala em nenhum momento, Melanie, de desonerações. A gente tem quantas desonerações fiscais por aí? Não é? Quanto significa isso? Não era o caso a gente rever essas desonerações, esses benefícios, para depois a gente realmente falar em uma reforma? Porque do que eu estou falando, do que eu estou precisando, né? Estou precisando realmente de justiça fiscal no país e de um sistema menos complexo? Ok, então vamos falar de justiça fiscal, vamos verificar essas desonerações, se elas são realmente necessárias e se são justas no país. Né? E vamos simplificar o sistema tributário, sim, a gente pode simplificar, mas a gente, na minha visão, não há necessidade de simplificação a partir de uma reforma constitucional unificando impostos e outra, né? Aqui a gente falando, a questão dos serviços é o segmento que mais cresce no país, né? Então há uma perspectiva muito grande de ingresso de receita a partir da prestação de serviços, não é? E os municípios têm isso como um carro-chefe, muitas vezes, na sua arrecadação. Não é? Então, tirar isso da administração municipal pode significar, inclusive, um grande prejuízo para empresas que vão ficar à mercê aí, de uma autarquia nacional que vai fazer o gerenciamento desse imposto. Né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, porque é muito sério isso. Né? Aí tem aquela questão, né? Tem municípios que são tão pequenos que eles ganhariam com esse repasse. Mas são municípios que não fazem a cobrança da sua dívida ativa e não estruturam as suas áreas tributárias como deveriam estruturar. Deveriam fazer um tema de casa. Exatamente, deveriam fazer o tema de casa. Então, nós temos que discutir previamente o Pacto Federativo. Quantos municípios são necessários no país, realmente? É verdade. Será que nós precisamos de 5.570 municípios brasileiros? Será que nós não temos que rever isso como forma, inclusive, de economia aos cofres públicos? Não é? É verdade. Então, eu acho que são discussões que têm que estar linkadas com essa questão, né? Porque senão nós vamos ter ali municípios que vão receber esse repasse do tal imposto do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser criado, municípios que vão falir,
porque dependem do ISS e que não vão ter condições, e grandes capitais, grandes municípios e as capitais principalmente. Então, aí vamos ter aí uma divisão entre municípios. É tão dispara a realidade de municípios que nós vamos agravar, acirrar ainda mais essas diferenças, a meu ver, quando a gente tem que justamente focar na qualificação e no crescimento dos municípios. Né? Então, ótimo. Muito obrigado mais uma vez, professora Cristiane. Agradeço, um prazer estar com vocês, um prazer poder falar da carreira, falar dessas questões tão importantes, não é? Que a gente tem tratado nacionalmente. E maravilhoso poder contar com esses esclarecimentos. Obrigada, Melanie, obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, e vamos aqui lembrar que nos nossos encontros e entrevistas do Centro dos Estudos Tributários, eles têm uma quantidade bastante grande de colegas que são qualificados para dar, digamos assim, a sua manifestação, o seu parecer, e que esse nosso trabalho aqui do SET, ele é um pouco lento em razão das atividades que nós temos também, outras, né? E então, paulatinamente, nós vamos, na medida do possível, entrevistando outros colegas também, ouvindo outras opiniões, de uma maneira a manter essa pluralidade. Mais uma vez, meus cumprimentos pela brilhante exposição e minha saudação a todos vocês. Muito obrigada e parabéns a vocês pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigada.